Poderia ser de Viktor Frankl, mas não é. Fechando a nossa temporada, poderia ser de Viktor Frankl, mas não é. Trazemos uma frase muito especial e importante de um autor muito querido por nós aqui da Escola do Sentido, que se você já está acompanhando a nossa série, você já deve adivinhar quem é, mas eu convido você a permanecer aqui no vídeo, nossas reflexões. Antes disso, contudo, peço que você já deixe seu like, se inscreva no nosso canal Escola do Sentido se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Poderia ser Frankl, mas não é. Confunde-se, assim, sob o conceito de social, duas coisas fundamentalmente diferentes. A comunidade, que se edifica pela relação, e a massa de unidades humanas sem relação entre si, isto é, a ausência de relação que se tornou evidente no homem moderno. Esse texto é Martin Buber. E ele está trazendo tópicos, né, que Frankl fala, quando ele fala das neuroses do tempo, né? Então, olha só, Martin Buber está falando desse homem moderno e está falando de comunidade e massa. 3 palavras, né, 3 assuntos que são tão logoterapêuticos que, se a gente fechasse os olhos, leria Frankl falando aqui. E ele fala, eu acho interessante, quando o Buber traz que confunde-se, sob o conceito de social, duas coisas fundamentalmente diferentes. Fundamentalmente diferente, Taline. Ou seja, na sua base é diferente. E cada vez mais esse assunto me atravessa. É um assunto que eu tento compreender cada vez mais e trazer a diferença de comunidade e massa, trazer cada vez mais o quanto a sociedade hoje é polarizada entre ser uma coisa e ser outra, e aí o próprio indivíduo não pode ser quem ele é. E aqui Buber está trazendo para a gente conceitos franklianos, muito franklianos, né? Quando a gente está lendo, a gente está vendo comunidade e massa. E aí, assim, algumas coisas, né? Para você que está assistindo a gente, que é um curioso aí da logoterapia, né? Imagino. Ou então um estudioso já de vários caminhos, né? Ainda chamou a atenção aqui que são termos importantes, né? E eu queria começar até pelo fim da frase, sabe? Quando ele diz assim, o homem moderno, né? Que se tornou evidente no homem moderno, a falta de relação. Temos aqui um ponto importante em que Frankl e Buber convergem. Esse incômodo, esse olhar crítico para a experiência do homem moderno. Moderno aqui em que sentido, né? O homem que se pautou, se fundamentou na filosofia moderna e tinha a razão como o principal. Então, o que é bem visto para o homem moderno, com a mentalidade moderna, é a ciência, o que é científico, o que é racional, o que é razoável. E isso fica num pedestal em detrimento das outras experiências humanas, ligadas às emoções, aos afetos. E, claro, com isso, o ser humano, como sociedade, construiu muitas coisas, mas também teve efeitos muito desumanizadores. É o homem moderno que raciocina de forma instrumental que é capaz de criar máquinas de violência em massa, armas de violência em massa. É o homem moderno que tem o racional acima de tudo e que vai se desumanizando, que olha o outro como objeto, como instrumento, né, como possibilidade de ganhar mais dinheiro, como possibilidade de exercer poder. Então, tanto o Buber quanto o Frankl, eles viam, cada um deles, né, esses aspectos muito danosos do homem moderno, que tinha como ponto principal a despersonalização. Então, você vai ver, por exemplo, o Frankl propõe uma psicoterapia que reumanize o homem. Né? Quando ele faz isso, ele está partindo do incômodo com esse homem moderno e buscando uma psicoterapia
que resgate no homem a experiência existencial, que está ligada às emoções, os afetos, à razão também, mas não só, né? E o Buber, se a gente for ver os comentadores do Buber, vai chamar isso, esse olhar dele, como uma nostalgia do humano. Alguém que está buscando também ele, não pelas vias da psicoterapia, mas pela filosofia, resgatar o humano do homem. Então, o Buber e Frank têm isso em comum muito forte. E aí chegam esses termos que você estava trazendo, assim, de comunidade e massa. Quem vai ver a massa e entender a massa como tal é esse homem moderno que vai instrumentalizar os outros, que vê cada um como só mais um exemplar, né? Mais um ser humano, mais uma pessoa para formar aquele grupo, aquela massa, né? E a comunidade não. A comunidade tem uma perspectiva, tanto do Buber aqui como do Frank, desse lugar em que as diferentes pessoas se encontram, com as suas diferentes limitações, mas também com as suas diferentes riquezas, né? Que se unem por algo que é valioso para elas, né? A maioria das comunidades tem valores em comum ali, mas que elas não são tratadas como exemplares. Elas são tratadas como pessoas singulares, que, portanto, podem contribuir singularmente, de formas diferentes, para aquele grupo. Então, é interessante como o olhar de onde a gente parte, que fundamenta a nossa olhar para o mundo, né, diferencia a nossa experiência no mundo, nossa experiência com as pessoas. Eu lembrei do nosso Aproprie-se, né, um outro projeto da Escola do Sentido, onde a gente leu uma obra inteira em um semestre, e a frase que me saltou aos olhos no Aproprie-se foi: a força das pessoas são as outras pessoas. E para eu encontrar essa força, eu preciso reconhecer o outro, eu preciso enxergar esse outro, eu preciso reconhecer essa individualidade em cada um, né? Algo que, como você falou, o homem moderno talvez vem perdendo esse olhar para o indivíduo, para aquilo que é único e irrepetível que Frankl nos traz. Então, minha vontade era que o mundo soubesse o quão importante é ser único e irrepetível, e não ser pertencente a um polo ou outro polo da sociedade. Hoje, para mim, é uma necessidade da logoterapia, dos logoterapeutas, trazer isso, né, da importância da reumanização que Frankl falou, de que Frankl escreveu. Acho importante fazer um convite. Assim. Na verdade, eu vejo nossos vídeos de uma forma geral como convites, né? Seja a nossa série que nós estamos nos propondo aqui, seja qualquer outro vídeo da Escola do Sentido. Mas é uma coisa que ficou muito forte para mim, inclusive nesse final de ano. Você estava falando aí do Aproprie-se, né? E a gente estava fazendo as finalizações também nas turmas de supervisão. Foi essa experiência da comunidade mesmo. Assim, como é importante para nós sermos comunidade, né? E no caso aqui, unidos pela logoterapia, pelo interesse de conhecer mais sobre o sentido da vida, sobre os temas que o Frank tão oportunamente nos propõe, né? Como esse conjunto de valores ligado à logoterapia nos une e nos permite acompanhar a caminhada uns dos outros, né? Então, o convite que eu queria deixar aqui no final do vídeo é que você, né, venha ser Escola do Sentido com a gente. Que possa estar conosco em próximas ações, em próximas atividades. Enriquece o nosso caminho, o nosso processo, né? A sua chegada não é só mais um número, né? Como a Linda estava colocando. Tem uma digital ali, uma contribuição que é única e irrepetível, né? A gente aproveita para agradecer quem esteve com a gente também. A vida ela é feita desses encontros e desses momentos em que a gente tem que se despedir, né? Então tem pessoas que já foram da equipe da Escola do Sentido, que já foram da supervisão da Escola do Sentido, e é muito grato acompanhar, né, o processo agora um pouco mais distante, às vezes pelas redes sociais, mas e vendo as conquistas, os lugares onde as pessoas chegaram, né?
as marcas que elas deixaram também conosco, as contribuições, e convidar, né, as novas pessoas para estarem conosco. Em breve a gente vai estar divulgando aí as nossas ações, daquilo que a gente vai fazer para continuar se encontrando e crescendo junto, no estudo, na compreensão e na vivência da logoterapia, certo? Então, um grande abraço e a gente se encontra aí em próximos vídeos, né?